Há um momento agora em que é preciso silenciar as distrações. Desative as notificações, afaste-se das redes por alguns instantes e concentre-se no que será dito. O que será compartilhado nos próximos instantes pode transformar sua relação com o dinheiro. Ou você pode optar por ignorar e permanecer na mesma situação financeira daqui a 12 meses. A decisão cabe a você, mas é importante ter consciência disso. Após ouvir estas informações, não haverá como alegar desconhecimento. Em 1947, na cidade de Odessa, na Rússia, um rabino chamado Itaki Rosenbaum, já próximo da morte, chamou seu neto David, de 23 anos, e sussurrou em seu ouvido 4 palavras em hebraico. Apenas 4. Atintal, David vivia na pobreza, dividindo um apartamento com outras 5 famílias. Seu salário mensal, de 3.000 rublos, mal cobria o básico e o fim do mês era sempre uma luta para comprar pão. Porém, 47 dias depois de começar a repetir aquelas 4 palavras todas as manhãs, sua realidade mudou drasticamente. David passou a ter 890.000 rublos, sem entender de onde vinha o dinheiro. Em apenas 2 semanas, 3 fontes inesperadas surgiram. Um primo distante quitou uma dívida de 15 anos que David nem lembrava mais. Um engenheiro da fábrica o convidou para um projeto paralelo que rendeu 340.000 rublos, e o governo devolveu impostos cobrados indevidamente ao longo de 8 anos. Ponto mais surpreendente, no entanto, e que essas mesmas 4 palavras são ensinadas a 93% das crianças judias por seus pais antes de dormir a partir dos 3 anos de idade. Esse pode ser um dos motivos pelos quais apenas 2% da população mundial, os judeus, controlam 47% da riqueza global. Não se trata de uma teoria conspiratória, mas de uma prática ancestral com mais de 3.000 anos, que funciona independentemente de crença, origem ou condição financeira atual. Antes de prosseguir, é recomendável se inscrever no canal e ativar as notificações. Em breve, essas 4 palavras serão reveladas. Caso não o faça, o algoritmo pode não exibir os próximos conteúdos, e você perderá outros conhecimentos compartilhados exclusivamente aqui. Agora, participe. Nos comentários, escreva um número de 1 a 10, indicando quantos R$ 1.000 faltam para você até o fim deste mês. Não há motivo para constrangimento. Os primeiros 50 comentários receberão uma resposta personalizada, com orientações adaptadas à situação de cada um. Para ilustrar melhor, será contada uma história pessoal. O avô paterno, que já faleceu, chegou ao Brasil em 1978, vindo de Israel. Desembarcou no Rio de Janeiro com apenas 200 cruzeiros no bolso, uma mala velha de couro e um caderno em hebraico que pertencera a seu pai. Na mesma época, morava no bairro um homem chamado José, que trabalhava em 3 empregos. José acordava às 5 da manhã, voltava para casa tarde da noite, dormia apenas 4 horas e, mesmo assim, nunca conseguia acumular dinheiro. Enquanto isso, o avô acordava às 6, murmurava algo em hebraico por 15 minutos e seguia seu dia com tranquilidade e confiança. Um ano depois, ele já havia comprado um apartamento de 1 quarto em Copacabana. 2 anos mais tarde, possuía um imóvel de 3 quartos em Ipanema. José, por sua vez, continuou morando em um quarto alugado na periferia e, aos 72 anos, ainda paga aluguel. Que o avô sussurrava todas as manhãs eram as mesmas 4 palavras em hebraico. Mas há algo ainda mais intrigante. De cada 100 pessoas que aprendem essas palavras hoje, 99 não as colocam em prática. Elas parecem simples demais. O cérebro humano tende a rejeitar soluções fáceis, pensando que não podem ser tão eficazes. Assim, as pessoas continuam buscando métodos complicados, cursos caros e investimentos mirabolantes, enquanto o dinheiro nunca aparece. O que acontece na sua conta bancária não é coincidência. Você recebe o salário, o dinheiro some. Chega um bônus, surgem novas despesas. Um ganho extra e perdido em outro lugar. Isso não é acaso, mas sim o reflexo da sua frequência financeira. Enquanto não houver mudança nesse padrão, nada se transformará. Afirmar coisas vagas. Visualiza coisas sem fundamento ou coisas desesperadas não trazem resultados porque tudo está sendo feito de maneira equivocada. Segundo o Talmud, livro sagrado da sabedoria judaica, a atitude correta e o que salva. Não se trata de trabalhar mais, nem de economizar cada centavo, mas de adotar a postura adequada. Os judeus compreenderam isso há 3.000 anos, enquanto muitos ainda se perguntam por que o dinheiro não aparece, mesmo trabalhando intensamente. Agora, um exemplo prático. A vizinha Cláudia, de 44 anos, trabalha como contadora em um pequeno escritório e ganha R$ 4.200 por mês. Há 6 anos, seu marido a deixou com 2 filhas para criar. Ela acumulava uma dívida de R$ 87.000 entre cartão de crédito,
empréstimos consignados e cheque especial. 3 meses satras, Cláudia chegou chorando e disse que estava cansada de lutar contra o dinheiro. Foi orientada a fazer apenas uma coisa. Ao acordar, sussurrar as 4 palavras durante 21 dias consecutivos, sem alterar nada em sua rotina. 18 dias depois, uma ex-colega de faculdade, com quem Nau falava havia 12 anos, ligou oferecendo um trabalho de consultoria de meio período, 4 horas por semana, por R$ 2.800 mensais. Uma semana mais tarde, o banco informou que, por um novo programa de renegociar a Cal, perdoaria R$ 31 mil de sua dívida. No 21º dia, seu ex-marido enviou R$ 18 mil via Pix, alegando que era pensão atrasada. Cláudia ligou emocionada, perguntando como aquilo era possível, já que não havia feito nada diferente. O segredo está no seguinte: o dinheiro não ia atraído por coisas externas, mas pelo estado interno. Esse estado é criado por 4 palavras que, em 21 dias, alteram a frequência vibracional de uma pessoa. Pause o vídeo por um instante e, se ainda não o fez, inscreva-se no canal. Em breve, as 4 palavras serão reveladas. Antes disso, porém, é fundamental entender por que elas funcionam. Do contrário, serão pronunciadas de forma incorreta e o efeito não ocorrerá. Nos comentários, escreva a frase "estou comunicando hoje". Esse é seu compromisso consigo mesmo, demonstrando que realmente testar a técnica. Quem deixar um comentário receberá uma dica adicional como complemento. Os judeus são conhecidos por terem uma das mentalidades mais prósperas do mundo. Representando apenas 1% da população global, eles detêm 52% da riqueza do planeta. É possível aprender com eles sobre prosperidade. Para mais informações, acesse o link na descrição e conheça o livro As 15 Estratégias Secretas do Enriquecimento Judaico. Não se esqueça de apoiar o canal com um like, inscrever-se e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Por fim, observe a linguagem que usa ao falar sobre dinheiro. Frases como eu quero, eu preciso ou eu terei refletem escassez. Se você diz que quer algo e por que não o possui. Se precisa e por que está em falta. Se afirma que terá e por que ainda não tem. A mudança começa pela forma como se expressa e se posiciona a frequência que separa aqueles que prosperam daqueles que permanecem estagnados. Não se trata de sorte, mas de alinhamento com princípios que operam independentemente de crenças ou origens. A história do Rabino Akiva ilustra um ponto fundamental. A transformação não ocorre por acaso, mas pela mudança de perspectiva. Ele não esperou por condições ideais para agir. Reconheceu o que já possuía e construiu a partir disso. Essa abordagem elimina a resistência criada pela ideia de falta, substituindo-a pela certeza de posse. O sistema de ativação reticular, mencionado anteriormente, não distingue entre realidade e imaginação quando programado de forma consistente. Ao repetir a frase "isso e meu agora, maravilhoso" com convicção, o cérebro passa a filtrar informações que confirmam essa nova realidade. Oportunidades antes invisíveis tornam-se evidentes, não porque surgiram repentinamente, mas porque a mente agora está sintonizada para identificá-las. A persistência e o fator que determina o sucesso dessa prática. 40 dias representam um ciclo completo de reprogramação, mas os primeiros sinais de mudança costumam aparecer antes. Pequenos eventos, um pagamento inesperado, uma oferta de trabalho, uma redução de despesas, servem como confirmações de que o processo está em andamento. Esses resultados iniciais não são coincidências, mas consequências diretas da nova frequência mental. A técnica não exige esforço excessivo ou sacrifício. Pelo contrário, baseia-se em um estado de tranquilidade e gratidão. A palavra maravilhoso não é um exagero emocional, mas uma forma de ancorar a sensação de que o que se deseja já é uma realidade. Essa emoção positiva acelera a manifestação, pois o subconsciente responde melhor a estímulos que geram bem-estar. Einstein, ao afirmar que tudo energia e frequência, resumiu um princípio aplicável a todas as áreas da vida. A realidade que cada um experimenta e um reflexo direto do estado interno. Mudar esse estado não requer anos de estudo ou condições externas favoráveis, mas sim a disposição de adotar uma nova forma de pensar e agir. A prática diária, combinada com a escrita do valor escolhido nos comentários, reforça o compromisso e acelera os resultados. Ao declarar publicamente a intenção, cria-se um vínculo mais forte com o objetivo, aumentando as chances de sucesso. A consistência, mais do que a intensidade, e o que garante a transformação duradoura. Os exemplos citados, como o da família Rosenfeld e da sobrinha que recebeu uma oferta inesperada, demonstram que os resultados não são exclusivos de um grupo específico. Eles estão disponíveis para quem estiver disposto a aplicar os princípios com disciplina. A diferença entre aqueles que alcançam prosperidade e os que permanecem na escassez não está nas circunstâncias,
mas na forma como interpretam e respondem a elas. A abordagem apresentada sugere que a prosperidade está diretamente ligada à mentalidade e à forma como se interage com o conceito de abundância. Segundo essa perspectiva, a frequência com que uma pessoa opera, seja de escassez ou de riqueza, influencia diretamente sua capacidade de atrair recursos. A ideia central é que a necessidade desesperada pode atuar como um bloqueio, enquanto a postura de posse e confiança facilita a circulação de oportunidades. Para implementar essa mudança, propôs-se um ritual diário, estruturado em um período de 21 dias, fundamentado na premissa de que se e o tempo necessário para formar de novos padrões neurais. A prática consiste em 3 fases distintas. Nos primeiros 7 dias, o exercício deve ser realizado uma vez ao dia, ao acordar, por 5 minutos, focando na ciência de propriedade sobre algo já existente. Entre o 8º e o 14º dia, o ritual é repetido 2 vezes, pela manhã e antes de dormir. A partir do 15º dia, além das 2 sessões diárias, recomenda-se interromper pensamentos de preocupação financeira para repetir a afirmação, reforçando a nova mentalidade. A expectativa e que, ao final do período, haja uma transformação perceptível no comportamento, na postura e na tomada de decisões, com impactos diretos na relação com o dinheiro. Paralelamente, destaca-se a importância de uma prática complementar baseada no conceito de justiça financeira. Essa prática envolve a doação regular de um valor, independentemente da situação econômica atual, com o objetivo de manter o fluxo de recursos em circulação. A lógica subjacente é que a retenção excessiva pode gerar estagnação, enquanto a liberação consciente estimula a entrada de novas oportunidades. Outro aspecto abordado refere-se ao uso da linguagem e seu impacto na construção da realidade financeira. 4 frases são identificadas como bloqueadoras de prosperidade, por reforçarem crenças limitantes. A substituição dessas expressões por versões que promovam abundância e apresentada como uma estratégia para reprogramar padrões mentais. A recomendação inclui anotar as frases proibidas e suas alternativas, fixando-as em um local visível para correção imediata sempre que forem pronunciadas. Um exemplo prático e citado para ilustrar a aplicação desses princípios. Trata-se de um indivíduo que, após 2 anos de desemprego e endividamento, adotou as práticas sugeridas por 40 dias consecutivos. Durante esse período, observou-se uma mudança interna gradual, seguida de transformações externas, como a reconciliação familiar, a renegociação de dívidas e a obtenção de novas oportunidades profissionais. O relato enfatiza que a mudança não ocorreu por acaso, mas como resultado da alteração na forma de interpretar e agir diante das circunstâncias. Além disso, destaca-se a importância de registrar diariamente evidências de abundância, mesmo que pequenas. A prática de anotar 3 acontecimentos financeiros positivos por dia antes de dormir visa treinar o cérebro para reconhecer oportunidades em vez de focar na escassez. Estudos são mencionados para respaldar a eficácia desse método, indicando que a repetição do exercício por 21 dias pode aumentar significativamente a percepção de possibilidades. Por fim, e é apresentado um exercício de visualização baseado em técnicas tradicionais. A proposta consiste em, uma vez por semana, acessar o aplicativo bancário, observar o saldo atual e, com os olhos fechados, visualizar o valor desejado. Durante 3 minutos, deve-se não apenas imaginar, mas também sentir as emoções associadas à posse daquele montante, como alívio, segurança e gratidão. A intenção e fortalecer a conexão emocional com a meta financeira, facilitando sua materialização. Abra os olhos, sorria e pronuncie em voz alta: obrigado por este dinheiro que já é meu. A recomendação é realizar esse gesto toda segunda-feira pela manhã. A simplicidade do método não diminui sua eficácia, pois a prática envia uma mensagem clara ao subconsciente. O sexto princípio aborda o momento ideal para potencializar os resultados. Existe um intervalo específico que triplica os efeitos das técnicas, entre 5h30 e 6h30 da manhã. Nesse período, o cérebro opera na frequência alfa, semelhante ao estado de meditação profunda, tornando o subconsciente AT 300% mais receptivo. Caso não seja possível acordar nesse horário, a orientação e realizar as práticas assim que despertar, embora o período matinal seja considerado mais indicado. Comunidades religiosas, como os judeus ortodoxos, realizam suas orações mais significativas antes do nascer do sol, uma tradição baseada em conhecimentos milenares. O sétimo segredo trata da conduta a ser adotada quando recursos financeiros inesperados surgem, o que inevitavelmente ocorrerá. Seja um valor extra, uma devolução, um presente ou um bônus, a primeira ação deve ser reconhecer o evento em voz alta. Isso e uma evidência está funcionando. Em seguida, 10% desse montante devem ser doados imediatamente, no mesmo dia.
A lógica por trás dessa prática é estabelecer um ciclo virtuoso, sinalizando que o fluxo de recursos está ativo e pode ser ampliado. Reter o dinheiro por medo interrompe esse movimento, enquanto a doação o acelera. Um exemplo citado é o empresário David Klein, de São Paulo, que fatura milhões anualmente e destina 18% de seus ganhos a doações. Quando questionado sobre o receio de ficar sem recursos, sua resposta é direta: quanto mais dou, mais vem. E matemática espiritual. O oitavo princípio e especialmente relevante para quem enfrenta dívidas. A proposta consiste em anotar cada débito em uma folha de papel, com seus valores exatos, e declarar em voz alta: obrigado por me ensinar a administrar dinheiro. Posse será quitada no momento certo. Após dobrar o papel e guardá-lo, a relação emocional com a dívida se transforma. O medo é substituído por uma postura mais serena, o que facilita o surgimento de soluções. Um caso ilustrativo é o de Fernanda, de Belo Horizonte, que devia real $233 mil. Após realizar o exercício, descobriu que 40% de sua dívida continha juros ilegais e obteve um abatimento de real $89 mil por meio de ação judicial. Nono segredo introduz o conceito de gratidão alavancada, que não se limita ao que já existe, mas antecipa o que ainda está por vir. Antes de dormir, a sugestão é agradecer como se o valor desejado já tivesse sido recebido. Obrigado pelos valores que chegaram a mim hoje. Ao falar no passado, o subconsciente interpreta a afirmação como um fato consumado, trabalhando para torná-la realidade. Essa abordagem é comum entre empreendedores bem-sucedidos, que agradecem por negócios antes de fechá-los, por vendas antes de concretizá-las e por aquisições antes de realizá-las. A prática, mantida por 21 dias consecutivos, reprograma a mente para reconhecer a meta como algo já alcançado. Décimo e último princípio e considerado mais relevante, a paciência ativa. Diferente da passividade, essa postura envolve agir enquanto se confia no processo. A tradição judaica denomina esse conceito de bitachon, uma confiança tranquila que se distingue da simples crença emuná. Trata-se de executar as ações necessárias e, em seguida, relaxar, sem ansiedade ou verificar coisas constantes. A analogia usada é a de uma semente plantada. Após regá-la e expô-la ao sol, não se desenterra repetidamente para verificar seu crescimento. A confiança no processo é essencial. Para consolidar as mudanças, e proposto um resumo das ações a serem seguidas nos próximos 40 dias. O ritual matinal deve durar 5 minutos, ainda na cama, e incluir 3 etapas: agradecer por 3 coisas já existentes, visualizar o valor desejado na conta bancária e sentir fisicamente a posse desse montante, pronunciando: isso e meu agora. Maravilhoso. Durante o dia, é necessário evitar as 4 frases bloqueadoras e, sempre que pensar em dinheiro, retornar ao estado de já tenho. O ritual semanal envolve doar um valor simbólico a alguém e realizar o exercício de visualização da conta bancária toda segunda-feira. À noite, o ritual inclui 3 minutos dedicados a anotar 3 evidências financeiras positivas do dia e a agradecer pelos valores que ainda não chegaram, como se já tivessem sido recebidos. O compromisso deve ser mantido por 40 dias consecutivos, sem interrupções. Caso haja falha, o ciclo deve ser reiniciado, pois esse período corresponde a uma transformação neural completa. A experiência pessoal compartilhada reforça a eficácia do método. Há 5 anos, o autor enfrentava uma situação financeira crítica, com dívidas de real $320 mil aos 38 anos, morando na casa dos pais e sem perspectivas para arcar com o parto de sua esposa, que enfrentava complicações de saúde. Após encontrar anotações em hebraico no caderno de seu avô, decidiu aplicar as técnicas por desespero, sem convicção inicial. Nos primeiros 15 dias, não houve mudanças, mas no 18º dia, recebeu uma ligação de um cliente antigo, que contratou seus serviços para um projeto de grande porte, com um pagamento adiantado de real $45 mil. Nos meses seguintes, novos contratos surgiram, permitindo a quitação total das dívidas em 6 meses. Atualmente, sua situação financeira é estável, e ele auxilia centenas de pessoas com esse conhecimento, dormindo tranquilamente todas as noites. A escolha é apresentada de forma clara: ignorar as técnicas e permanecer na mesma situação ou experimentar um método com 3.000 anos de comprovação, utilizado por milhões de pessoas ao redor do mundo. A orientação é iniciar imediatamente, sem adiamentos. Ao final do vídeo, é sugerido que o espectador se deite por 5 minutos, feche os olhos e encontre um sentimento de posse sobre algo que já possui, pronunciando: isso e meu agora. Maravilhoso. Em seguida, deve escrever nos comentários a frase acompanhada do valor desejado, como isso e meu agora. Maravilhoso, real $10 mil. Esse ato simboliza o primeiro passo em direção à nova realidade financeira,
e o autor se compromete a responder pessoalmente a cada comentário com orientações adicionais baseadas no valor mencionado. Antes de encerrar e anunciado o tema do próximo vídeo, a segunda parte da técnica, igualmente relevante. O foco será o que fazer quando o dinheiro começar a entrar, pois, sem o conhecimento adequado, ele pode ser recebido e perdido com a mesma rapidez. Será ensinada a técnica judaica chamada Miskana, ou Santuário do Dinheiro, que ensina a criar um campo energético na residência para assegurar que os recursos não apenas cheguem, mas se mantenham e se expandam. O vídeo orienta os espectadores a se inscreverem no canal e ativarem as notificações para acompanhar o conteúdo subsequente. Também e anunciado um sorteio entre os participantes que deixarem comentários. O prêmio consiste em uma consultoria individual de 1 hora realizada por videochamada, na qual será feita uma análise da situação financeira do contemplado, seguida de recomendações personalizadas. O resultado será divulgado na sexta-feira seguinte, às 20 horas. Ao final, são apresentadas afirmações sobre prosperidade, destacando a ideia de que a abundância é um estado natural e que a escassez seria uma percepção equivocada. Os espectadores são incentivados a iniciar as práticas sugeridas e a compartilhar os resultados nos comentários após 7 dias. A mensagem é encerrada com uma saudação e votos de sucesso na trajetória financeira.